profissional. Muito boa noite, muito obrigado também pela presença de todos os senhores e senhoras. Lembrando que o motivo de estarmos aqui é por esta noite ser comemorativa aos 60 anos na presença lasalista em São Carlos. Eu convido, portanto, neste momento, o presidente da Câmara Municipal de São Carlos, o vereador Lucão Fernandes, para que assuma a presidência da mesa de autoridades. Convido também Márcio Monzani, chefe de gabinete, representando o prefeito municipal Paulo Altomani. O nosso convite para Paulo Melo, assessor parlamentar do deputado federal Lobe Neto. O irmão Edgar Jesuíno Nicodem, presidente da Rede La Salle Brasil Chile. Nós aproveitamos também para registrar e agradecer as presenças. Alessandro Batista Mendes, vice-diretor do Colégio La Salle do Rio Verde, Mato Grosso. Também Diogo Bruno Mombach, professor religioso da Rede La Salle, província, comunidade La Salle São Carlos. Também tem alguns que a gente às vezes não consegue ler, o caso dessa aqui, me desculpa, mas não, irmão Moisés, aqui diretor do Colégio La Salle, ainda bem que nós fizemos a entrevista antes, irmão. Também Inácio Lúcio, diretor da Associação Brasil Educadores Lassalistas. Também do irmão Laurentino José Flack, vice-diretor, representando a Sociedade por Via Científico La Salle, lógico. Leonardo Ortiz, coordenador da Pastoral, Colégio Diocesano La Salle São Carlos. Maria Lúcia Madalena de Souza, representante dos pais do colégio. Jackson Nunes Bentes, vice-diretor, Colégio La Salle Apel, Rio de Janeiro. Vitória Carvalho, aluna do Corpo Discente La Salle São Carlos, representando os alunos. Clodoaldo Luiz Otaviano, vice-diretor, Colégio Diocesano La Salle São Carlos. Irmão Márcio, ou melhor, doutor Márcio Antônio Cazu, advogado do Diocesano La Salle. Rita de Cássia Marconato Gonçalves, coordenadora pedagógica La Salle. E após esses registros, os agradecimentos mais uma vez, também registramos a presença dos vereadores Laíde das Gracimões, Marquinhos Amaral e Valcenir Bragato. Nós passaremos então a execução do hino nacional brasileiro e o hino a São Carlos.
amores, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o Labarucos vengas estrelado, perdido verde louro desta frábula, mas no futuro e glória no passado. Mercedes da justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, bem-me quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és gentil, pátria amada, Brasil. Com a palavra o presidente desta casa, vereador Lucão Fernandes. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. É com imensa satisfação que a Câmara Municipal de São Carlos os recebe a todos nesta noite. Gostaria de agradecer ao Márcio Monzani, chefe de gabinete, representando o excelentíssimo prefeito municipal, uma honra tê-lo conosco nessa noite. Paulo Melo, representando o nosso digníssimo deputado, nosso amigo, uma honra, uma pessoa ímpar, né, no nosso estado. Costumo dizer que é uma das grandes referências políticas, vereador Marquinhos, o nosso deputado Lobe Neto, aqui na nossa região central do estado. Irmão Edgar Genuíno Nicodem, presidente da rede La Salle, dizer que é uma satisfação muito grande tê-los aqui conosco nesta noite. Agradecer
o meu vice-presidente, vereador Marquinhos Amaral, vereador Valcenir Bragato e vereadora Laide das Graças Simões, grandes parlamentares da nossa cidade, pessoas que fazem a diferença aqui nesse parlamento, referência a ser seguido como políticos. Graças a Deus passamos por um momento difícil da parte de crédito em políticos, mas nós temos aqui em São Carlos grandes pessoas, e nós temos nessa noite aqui 3 grandes parlamentares desta casa. Desejo a sorte aos 3 nessa caminhada, nessa empreitada. Eu tenho certeza que a cidade de São Carlos olharão vocês com um olhar diferente. Quero também cumprimentar o irmão Moisés e também o Fábio Piccoli, que são aqui de São Carlos, e cumprimentando vocês, todos sintam-se cumprimentados. Quero dizer que é uma honra tê-los aqui, os irmãos laçalistas, na formação de jovens, na formação cristã, uma referência, não só aqui na nossa cidade, vereador Valcenir Bragato, mas também no nosso estado, por que não dizer a nível mundial. Então, quero cumprimentá-los pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo. Esta casa nós colocamos sempre à disposição de vocês, tem o nosso respeito, tem a nossa admiração, e estamos aqui sempre à disposição de todos vocês. Declaro aberta a sessão solene em comemoração aos 60 anos de presença dos irmãos laçalistas em São Carlos. Antes de convidar o orador desta noite, eu gostaria de falar um pouco desta pessoa, do grande amigo que eu acabei construindo ao longo deste primeiro mandato, aqui nesta casa, que é o meu mandato, que encontrei aqui nesta casa excelentes pessoas. Valcenir Bragato, um grande amigo, um companheiro de longa data, fora do parlamento, já éramos amigos, vereadora Laide das Graças Simões, conheci aqui também, mas quero falar especificamente hoje do Marco Antônio Amaral, mas não quero falar aqui do político Marco Antônio Amaral, do Marquinhos Amaral, porque a nossa cidade já conhece e reconhece muito bem o trabalho que este homem vem ao longo de seus mandatos representando a nossa cidade de uma forma diferenciada, com muita maestria, tem tocado seus mandatos como vereador e na presidência serviu de referência para mim. Mas quero falar do filho Marco Antônio, que eu não tive o prazer de conhecer o pai, somente de ouvir falar, mas conheci a mãe. E percebi que uma vida de muito amor, de muito carinho, cuidando de uma forma importante, meu amigo, cuidando da sua mãe nos últimos dias. Eu me lembro muito bem que os últimos dias foram muito difíceis para você, muitas vezes internada na Santa Casa, você se internava junto com ela, deixava que o parlamento sempre na mão da nossa vice-presidente, que tocava os trabalhos para Vossa Excelência, e Vossa Excelência cuidou até o último minuto da sua querida mãe, de uma forma mostrando o amor de filho. E também tenho conhecido você, Marquinhos, como o esposo da dona Dalice e também o pai do Miguelzinho. Então, cumprimento Vossa Excelência por toda essa estrutura que Vossa Excelência representa dentro do seu lar. Isso também é sabido de todos. Mas o vereador Lucão Fernandes ainda passa por um momento difícil no tratamento do meu neto, e Vossa Excelência, juntamente com o vereador Valcenir Bragato, vereador Laide das Graças Simões, foram pessoas que me ampararam muito aqui. Vossa Excelência muitas vezes entrava no meu gabinete
e me via entristecido, abatido, e muitas vezes você falava: meu amigo, levanta a cabeça, porque você é um homem de fé. Você é um homem de fé. E me dava um abraço, e eu percebia que rapidamente Vossa Excelência saía da minha sala. Algumas vezes não entendia por quê. Teve uma vez também que nós estávamos aqui numa sessão, e minha filha estava levando o meu neto para Campinas, para mais uma consulta, e de repente o telefone toca, e no caminho ele teve uma crise muito grande, muito forte, e não tinha medicamento, e ela ligou para falar comigo. Eu chorei muito naquela tarde, e Vossa Excelência me encontrou aqui no corredor, me deu um abraço. Eu percebi que Vossa Excelência relutou muito com as lágrimas, segurou, controlou, me deu um abraço e falou: meu amigo, você é um homem de fé. Tenha fé que Deus está trabalhando na sua vida e vai fazer o melhor para o teu neto. Mas naquele dia Vossa Excelência deixou as lágrimas cair. Foi quando eu entendi que toda aquela luta para conter as lágrimas foi, na verdade, para ser forte no meu lugar. Então eu quero dizer, Marquinhos, muito obrigado por tudo que você, o vereador Valciner Bragato, o vereador Alaide, fizeram e fazem por mim ainda. Nós continuamos ainda na nossa luta, mas têm sido grandes parceiros aqui, grandes companheiros. Não sei se vou continuar por aqui, mas já valeu a pena conhecer os políticos, os homens políticos, os homens públicos que Vossa Excelência representa na cidade de São Carlos. Então, meu muito obrigado. Eu precisava dar esse depoimento, porque é muito importante para mim. Quero agora convidar a ocupar a tribuna o nobre vereador e primeiro vice-presidente desta casa, nosso amigo, o vereador Marco Amaral, autor do requerimento que solicitou a realização dessa sessão em homenagem ao La Salles, nossos irmãos laçalistas. Boa noite a todos, boa noite ao meu presidente, vereador Lucão Fernandes, que muito me emocionou nesta noite. Não esperava mais uma vez esse carinho, essa amizade, até me desconcertou um pouco para que pudesse estar aqui ocupando essa tribuna. Mas eu quero agradecer, dizer que a gente sempre teve uma convivência que foi ampliada depois que nós viemos juntos para este parlamento. E quando, no final do meu mandato, Márcio, eu fiquei algumas horas na minha sala sozinho para escolher quem eu iria apoiar para me suceder na presidência desta casa. Primeiro eu perguntei para a minha vice-presidente, a vereadora Alaide, se ela tinha intenção de disputar as eleições para ser a presidente da casa, e ela afirmou que não tinha ainda esta intenção. E depois de pensar, de ver os postulantes, eu fiz uma escolha pelo vereador Lucão Fernandes, e quero aqui publicamente, vereador, dizer que essa escolha nós não nos arrependemos dela. Ela foi uma escolha acertada e que foi rapidamente aceita pelos 20 vereadores, colegas desta casa, que votaram unanimemente na Vossa Excelência. Então eu quero parabenizá-lo pelo trabalho que está fazendo, parabenizar a vereadora Alaide das Graças Simões, uma batalhadora dentro do Poder Legislativo, uma defensora incansável dos nossos animais, uma pessoa que tem feito um trabalho exemplar aqui na Casa de Leis. Quero cumprimentar o vereador Valciner Bragato, desejar boa sorte na empreitada nova que ele assume nesse momento, fazer uma saudação especial ao Márcio Monzani, cuja presença é sempre muito bem-vinda nesta casa, cumprimentar na sua pessoa a sua excelência, o prefeito municipal de São Carlos, Dr. Paulo Roberto Ottomani, que por motivos de compromissos anteriormente assumidos não pôde estar presente, mas leve
o abraço desta casa, deste orador, ao prefeito municipal. Eu acho que as divergências políticas, elas existem, precisam existir, sempre no campo das ideias e no debate da cidade, nunca por lado pessoal. Quero cumprimentar o meu compadre, meu amigo, me deu a felicidade de ser padrinho do filho dele, meu irmão Paulo Melo, que é assessor parlamentar do nosso deputado, ex-aluno do Colégio Diocesano, o deputado Antônio Adolfo Lobe Neto, que encontra-se em viagem, me telefonou dizendo que não poderia estar nessa noite, mas está muito bem representado. Quero cumprimentar o nosso visitante, o irmão Edgar, o presidente da Rede La Salle Brasil-Chile. Eu não o conhecia pessoalmente, só pela internet, e também em todas as ocasiões, e elas têm sido constantes, que eu frequento o colégio que eu estudei, o Colégio Diocesano, eu tenho ouvido referências muito positivas sobre a sua pessoa. O nosso querido irmão Moisés, o nosso querido Clodoaldo e o Fabinho, permita-me chamá-lo assim, Fabinho, sempre fazem referências elogiosas e positivas do belo trabalho que o senhor tem realizado. E nós somos testemunhas disso porque nós estudamos num diocesano, depois nós vimos como parlamentar um diocesano numa situação deveras difícil, e agora nós estamos vendo o novo diocesano, que ressurgiu forte, ressurgiu com muita garra, e é uma das maiores escolas da nossa cidade. E eu me orgulho de ter pertencido ao banco escolar desta querida e referência no ensino de São Carlos. Eu quero saudar todos os funcionários, professores, e permita-me saudar os professores na pessoa do Ticão, que foi meu professor em 1988, lá no Diocesano. E lá na abertura da Olimpíada, mais um ano, eu participei representando esta casa, a pedido do meu presidente. Eu estive lá e eu falava do Ticão, cumprimentando o Ticão, e os menininhos de 6, 7 anos, e ô tio, o tio Ticão foi teu professor? Aí eu imaginei, falei, eles vendo eu com esse cabelo branco, imagina quantos anos não tem o Ticão. Então, Ticão, eu brinco com quem eu gosto, então eu quero cumprimentá-lo. Outro dia eu estive com a sua mãe lá no feirão da Avenida Grécia, ela sabia que eu tinha feito essa brincadeira com você, então quero saudar os professores, os funcionários, desejar boa noite a todos, minhas senhoras, meus senhores. A tarefa de representar a população nos impõe grande responsabilidade e desafios, mas também nos proporciona momentos grandiosos, de alegria, de satisfação, representativos do sentimento de toda a nossa coletividade. Este é um desses momentos especiais, quando com muita honra compartilhamos com a comunidade do Colégio Diocesano La Salle o júbilo de celebrar os 60 anos de presença dos irmãos lassalistas em nossa comunidade. Particularmente para mim, é um privilégio, pois tive a oportunidade de ser o propositor desta marcante solenidade, por meio de requerimento, com apoio do nosso presidente e de todos os vereadores que compõem esta Casa de Leis. Trata-se de uma data que deve ser comemorada por toda a cidade de São Carlos. A quinhoada que foi com a vinda dos irmãos dessa ordem religiosa, proporcionando educação de alta qualidade para os filhos desta cidade e de toda a nossa região. Não é outro, portanto, o sentimento que nos une nesta noite, senão de profunda gratidão. De fato, a gratidão é a memória do nosso coração. E quando falamos da trajetória dos irmãos lassalistas,
e, por consequência, do Colégio Diocesano, essa memória diz respeito à lembrança de muitas gerações de são carlenses, beneficiados pelo conhecimento e cultura oferecidos por esta notável e tradicional instituição de ensino. O olhar sobre a história desses 60 anos de atividades demonstra com clareza o alcance e a profundidade da marcante presença dos laçalistas na formação dos jovens de nossa sociedade. Um trabalho extremamente bem sucedido ao colocar o estudante como protagonista na construção do seu conhecimento, sempre fiel ao seu lema: quem educa com amor, educa sempre. O Colégio Diocesano La Salle começou em uma majestosa mansão de propriedade do então Major José Inácio de Camargo Penteado. O Major José Inácio de Camargo Penteado faleceu no dia 31 de dezembro de 1915, sem herdeiros e sem testamento. A chácara e o palacete foram adquiridos pela mitra diocesana quando dela estava à frente o arcebispo Dom Marcondes Homem de Melo. Em 7 de março de 1923, o casarão passou a ter, nas suas dependências, uma escola primária. Seu primeiro diretor foi o padre José Antônio de Castro. No ano de 1925, a escola primária se transformou em ginásio. Em 1953, o colégio passou a ter o curso colegial. Com poucos alunos, é verdade. O bispo Dom Rui Serra, de saudosa memória, buscou uma congregação religiosa com carisma voltado à educação. Encontrou esse carisma junto aos irmãos das escolas cristãs, que já desenvolviam um trabalho educacional qualificado em outras cidades do Brasil e do mundo. Os irmãos das escolas cristãs, que dirigiam o ginásio paraisense em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, aceitaram o pedido e transferiram a comunidade religiosa laçalista para São Carlos, fundando no ano de 1956 a nova comunidade religiosa. Em 11 de março de 1957, iniciou-se o primeiro ano letivo desse colégio sob a direção dos irmãos laçalistas, quando o nome do estabelecimento passou a ser de Colégio Diocesano para Centro Educacional Diocesano La Salle. A presença dos irmãos laçalistas representou uma revolução para esta escola. A partir de 1957, que era o ano de comemoração do centenário da cidade de São Carlos, iniciaram-se várias obras de reforma e construção no colégio, como o calçamento do pátio, a construção do campo de futebol, da piscina e de 2 quadras. Além da reforma da parte física, na parte pedagógica, os queridos irmãos laçalistas praticavam o que havia de mais moderno e eficaz para a época, buscando sempre a excelência educativa. Diante desta realidade, cada vez aumentava mais a procura de vagas no Colégio Diocesano. Sendo assim, os irmãos decidiram construir o novo e magnífico prédio que conhecemos, situado na majestosa Avenida José Pereira Lopes. No decorrer dos anos, passaram pelo colégio vários diretores, irmãos e alguns leigos até, que souberam dar continuidade à obra iniciada pelos primeiros irmãos, mantendo sempre a qualidade no atendimento aos alunos e aos seus familiares, e prezando pela formação dos colaboradores do colégio. No ano de 2000, o irmão José Flack assumiu a direção do colégio, tomando medidas administrativas e pedagógicas que promoveram o crescimento, a recuperação e também tanto o crescimento quantitativo e qualitativo do La Salle, ao longo dos anos de sua profícua e saudosa gestão.
No ano de 2011, o irmão Marcelo Adriano assumiu a direção do colégio, implantando mudanças também significativas e marcantes para a época, realizando reformas para a melhoria em salas de aula, acessibilidade, realização de investimentos em recursos de alta tecnologia para a melhoria da qualidade de ensino, uma marca constante de toda a rede La Salle no nosso país e também fora dele. Em 2011, em assembleia, 40 irmãos representantes da província de São Paulo, de Porto Alegre e da delegação do Chile decidiram pela criação da nova província La Salle Brasil-Chile, que passou a funcionar no dia 1º de janeiro de 2012, com sua sede na capital, na cidade de São Paulo. Então, o nome oficial do nosso colégio teve uma nova alteração, passando para Colégio Diocesano La Salle São Carlos, e a escola passou a pertencer à província La Salle Brasil-Chile. Em 2015, o nosso querido amigo, permita-me chamá-lo assim, que algumas vezes esteve me visitando aqui na presidência desta casa, em outras eu estive lá no colégio, o irmão Moisés Romero Borges Oliveira assumiu a direção do colégio, com aproximadamente 1.100 alunos. Irmão Moisés, atual diretor, deu continuidade às reformas de manutenção e adequação do prédio, bem como aos investimentos no setor pedagógico, melhorando a cada dia a qualidade de ensino. O Colégio Diocesano La Salle proporciona aos seus alunos uma sólida formação pedagógica, moral e esportiva, baseada na filosofia e na pedagogia lasalista. Preza pela segurança física e emocional dos seus alunos e os acompanha no processo de ensino-aprendizagem, trabalhando em parceria com as famílias. Como resultado, a pedagogia lasalista tem proporcionado aos alunos alta porcentagem de aprovação nos vestibulares de universidades públicas nos últimos anos. E mais que isso, vem testemunhando a formação de pessoas de caráter, pessoas éticas, pessoas corretas e exemplares cidadãos para o nosso país e também para outros países. Haja visto um dos mais brilhantes homens públicos que passou na justiça brasileira, o nosso querido ministro Gilmar Mendes, hoje presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ex-aluno, ex-companheiro Paulo Melo, de sala do deputado Lobe Neto, um dos alunos ilustres desse colégio. Por todo o precioso trabalho desenvolvido ao longo de 6 décadas, desde a chegada dos irmãos lassalistas à cidade de São Carlos, é que nossa cidade, por meio desse poder legislativo, tem imenso orgulho de festejar essa data ao lado de alunos, professores, colaboradores, pais e todos aqueles que fazem parte desta admirável comunidade. E eu não poderia me esquecer, nesse momento, das pessoas da terceira idade, que fizeram, durante a festa junina da escola, que eu estive presente, uma apresentação maravilhosa. E vocês também fazem parte, com muito orgulho, da família La Salle na cidade de São Carlos. Com muita emoção, eu enalteço a relevante contribuição de cada irmão lassalista ao longo desta caminhada, feita com inspiração e à luz dos ensinamentos de São João Batista de La Salle, que inclusive, por lei desta casa, é nome de uma importante via pública no bairro Jardim Cardinale. O empenho e a dedicação de todos merece o abraço de toda a comunidade são carlense, nas pessoas dos queridos irmãos Moisés, diretor da comunidade e do colégio, Leonardo Bravo, responsável
pela pastoral do colégio, e Hugo Bruno, auxiliar do setor de pastoral e do setor de marketing do nosso colégio. Faço, nesse momento, uma menção especial àquele que tem sido o elo de ligação entre o Colégio Diocesano e os irmãos lassalistas com esta Casa de Leis, no meu mandato e no mandato do nosso presidente Lucão Fernandes. Eu me refiro ao professor Fábio Piccolo, que tem sido um elo de ligação muito forte entre a escola, a comunidade escolar, entre os irmãos lassalistas com esta Casa de Leis, e é uma pessoa que sempre vestiu com muita dignidade, com muito trabalho, a exemplo de todos os funcionários, a camisa da escola e luta cada dia mais pelo engrandecimento dessa instituição. Uma especial também congratulação aos membros da Rede La Salle Brasil, Chile, o presidente irmão Edgar Genuíno, que muito nos honra com sua presença nesta noite, e a nossa melhor gratidão aos irmãos que trabalharam e que construíram essa escola de sucesso, que fizeram que a presença lassalista dos irmãos fosse sempre marcante na nossa cidade. Eu me refiro aos irmãos Alessandro Mendes, o irmão Beno, que eu tive a felicidade de conhecer, o irmão Hugo Bruno, o irmão Inácio Lúcio, o irmão José Flack, o irmão Leonardo Bravo, o irmão Marcelo Adriano, o irmão Moisés Borges de Oliveira, que está hoje na direção do colégio. Felicitando a cada um de vocês, que são vitoriosos na missão educativa, que ilumina caminhos e renova os horizontes, peço que todos nós façamos em pé uma grande salva de palmas, como forma de agradecimento por tudo aquilo que os irmãos lassalistas representam para a cidade de São Carlos. Um abraço a todos, boa noite. Neste momento, o presidente desta casa, o vereador Lucão Fernandes, fará a entrega ao presidente da Rede La Salle Brasil-Chile, o irmão Edgar Gesuíno Nicodem, de um diploma de reconhecimento público onde constam os seguintes dizeres. O Legislativo São Carlense, por ocasião da passagem dos 60 anos de presença lassalista de São Carlos, tem a honra de conferir aos irmãos lassalistas o diploma de reconhecimento público, tendo em vista o excelente trabalho desenvolvido ao longo desses 60 anos por toda a equipe La Salle, que atende crianças e jovens de São Carlos e região, atuando na educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e preparando os alunos para a vida, sempre com base nos princípios da fé cristã. São Carlos, 19 de agosto de 2016, Lucão Fernandes, presidente. Gostaria de convidar o meu vice-presidente, vereador Marquinhos Amaral, que me acompanhasse, também a nobre vereadora Laíde das Graças Simões, presidente da Comissão de Justiça e Redação desta casa, que me ajudasse a entregar essas honrarias. ...60 anos da presença lassalista em São Carlos. Em nome do prefeito municipal de São Carlos, Márcio Monzani, chefe de gabinete, também entregará ao irmão Edgar Genuíno Nicodem uma obra de arte. Trata-se de uma medalha de autoria do artista plástico Antônio Alfonso Luciano. Contém o símbolo do município.
Convido para que venham à frente da mesa de autoridades o irmão Edgar Genuíno Nicodem, por favor, irmão, presidente da Rede La Salle Brasil-Chile, e também o irmão Moisés Romero Borges Oliveira, diretor do Colégio La Salle São Carlos. Serão homenageados, portanto eu convido o senhor Clodoaldo Luiz Otaviano e também Daniele Fernanda de Guzzi Andrade, representando todos os colaboradores do colégio, que homenagearão os irmãos laçalistas com uma placa de prata onde constam os dizeres: vocês são ministros e embaixadores de Jesus Cristo na obra que realizam. Por isso, entreguem-se constantemente ao Espírito do nosso Senhor, a fim de não fazer nada sem Ele. Os colaboradores do Colégio Diocesano La Salle São Carlos felicitam os irmãos das escolas cristãs pelos 60 anos de serviço em São Carlos, procurando a glória de Deus por meio da educação cristã das crianças e jovens. São Carlos, 19 de agosto de 2016. Convido neste momento o senhor Marcos Alexandre Martins de Souza e também sua esposa Maria Lúcia Divino Madalena de Souza, acompanhados dos filhos, a Mariana e o Murilo, representando todos os pais de alunos do colégio. Eles prestarão homenagens aos irmãos laçalistas, fazendo a entrega de uma placa de prata, onde constam os seguintes dizeres: é graça divina começar bem. Graça maior é persistir na caminhada certa, mas a graça das graças é não desistir nunca. Como família laçalista, agradecemos pelo trabalho educativo de excelência desenvolvido junto aos nossos filhos durante 60 anos da presença dos irmãos laçalistas em São Carlos, formando cidadãos cultos de bem e de fé. Aí os representantes de todos os pais de alunos do Colégio Diocesano La Salle, a homenagem aos irmãos laçalistas, 60 anos da presença laçalista em São Carlos. Na sequência eu convido os jovens, a Vitória Lazarotto Carvalho e também o Tiago Frasson Silva, representando todos os alunos do colégio, para que prestem homenagens aos irmãos laçalistas, entregando uma placa de prata onde constam os seguintes dizeres: vocês, enquanto participantes do Ministério dos Anjos Custódios, devem levar as crianças e jovens a conhecer as verdades do Evangelho, pois foram escolhidos por Deus para anunciá-las. Os alunos do Colégio Diocesano La Salle São Carlos parabenizam os irmãos das escolas cristãs pelos 60 anos da presença nesta cidade, cultivando o coração das crianças e jovens para Deus, mediante uma educação sustentada nos valores do Evangelho. São Carlos, 19 de agosto de 2016. O Colégio Diocesano La Salle São Carlos aproveita este momento para também homenagear os irmãos laçalistas que trabalham e alguns dos que já trabalharam no colégio e que hoje se fazem presentes nesta solenidade. O diretor da comunidade laçalista de São Carlos e também diretor do colégio, o irmão Moisés Romero Borges Oliveira, homenageará os irmãos laçalistas com placas de prata onde constam os dizeres: adoro em tudo a vontade de Deus a meu respeito. O Colégio Diocesano La Salle São Carlos e os cidadãos desta cidade agradecem por sua dedicação e serviços à obra laçalista, contribuindo de maneira positiva e significativa para a educação de crianças e jovens dessa cidade e região. Chamo, portanto, para serem homenageados os irmãos laçalistas. Irmão Alessandro Batista Mendes.
A homenagem também para o irmão Hugo Bruno Mombach. Homenageado também o irmão Inácio Lúcio Weskenfelder. A homenagem também para o irmão Laurentino José Flack. Homenagem também para o irmão Leonardo Ortiz Bravo. Irmão Edgar Genuíno Nicodem. Homenageado também o irmão Jackson Abel Niterói. Convido neste momento o provincial, o irmão Edgar Genuíno Nicodem, para que faça a entrega da homenagem do Colégio Diocesano ao irmão Moisés Romero Borges Oliveira. É a comemoração de 60 anos. Aí está irmão Edgar e irmão Moisés, 60 anos da presença La Salista em São Carlos. Com a palavra, o irmão Moisés Romero Borges Oliveira. Boa noite a todos. Boa noite às autoridades, aos irmãos laçalistas, colaboradores, alunos, ex-alunos, familiares e convidados aqui presentes. Quero agradecer a Deus pelo êxito dos primeiros irmãos que se instalaram nestas terras como educadores cristãos laçalistas. E rendo graças a Deus pela aceitação e reconhecimento do povo sancarlense a nossa proposta educativa laçalista. Agora, para conhecimento de todos, vou ler alguns trechos mais relevantes do histórico da comunidade religiosa de 1956, que narra como foi a chegada dos irmãos a esta cidade. Início de tudo. Em meados de 1956, decidiram os superiores maiores do Distrito do Brasil, então o provincial irmão Agostinho Simão,
o vice-provincial irmão Amadeu Egídio e o ecônomo irmão Francisco Alberto e demais membros do Conselho do Distrito de deixarem, ao findar do ano, a direção do ginásio São Luís Gonzaga e o ginásio Paraicense, ambos funcionando nas cidades sul-mineira de Coachupé, de São Sebastião do Paraíso. Os principais motivadores de tal decisão foi o fato de ambos estarem em estabelecimento de ensino radicados em terrenos não pertencentes à congregação e da recusa sofrida quando foi requerida doação incondicional dos citados terrenos e prédios, a fim de que novos ginásios fossem construídos. Tendo sido apresentada a questão aos superiores de Roma, estes optaram pelo fechamento dessas duas comunidades em Minas Gerais e que depois outros estabelecimentos se fundissem no estado de São Paulo. Atento aos reiterados convites dos prelados de São Carlos e de Botucatu, dirigiram-se os irmãos provincial e ecônomo ao encontro dos mesmos, a fim de verificar em loco a extensão de suas obras, de suas ofertas. O irmão acima citado foram recebidos por Dom Rui Serra, bispo diocesano de São Carlos, que lhes apresentou em nome da diocese a proposta de aceitarem a direção do ginásio diocesano, que lhes doava incondicionalmente com terrenos e todas as dependências. Nós, os superiores, considerando excelente e generosa oferta, prontamente a aceitaram. No estabelecimento eram ministrados, então, o curso ginasial e científico, além do 5º ano primário, sob regime externo, para um total de aproximadamente 250 alunos. Os dirigentes e professores continuariam até o final do ano em curso, após que os irmãos passariam a ser os novos donos. Achando-se o prédio aceito em deplorável estado de conservação, acharam-se os superiores por bem de proceder, mesmo antes do término do ano letivo, ao início da reforma completa que se impunha. Para organizar o início dos trabalhos, foi nomeado o irmão Arnaldo Isidoro, diretor da comunidade Coachupé. O irmão Arnaldo dirigiu-se várias vezes a São Carlos para entrar em contato com as autoridades do povo local. Após estudar diversos orçamentos sobre empreitamento da reforma e achando-se pesado, decidiu organizar uma turma de operários, pedreiros, pintores e carpinteiros na cidade mineira de Machado. Por mestre pintor, aceitou o senhor José dos Santos, vencedor do concurso, comprometendo-se ele raspar a tinta velha das paredes do colégio e vesti-las com nova, tanto na parte externa quanto interna, incluindo material e a mão de obra. E o pedreiro foi convidado o senhor Sebastião. O irmão Eduardo Inácio foi nomeado supervisor e carpinteiro na obra das reformas e acompanhou a turma de Machado, que para cá chegou no dia 17 de novembro de 1956. Então foi nesta data que veio o primeiro irmão que morou aqui na cidade de São Carlos, foi o irmão Eduardo Inácio. Convém consignar aqui a nossa profunda gratidão à direção do seminário diocesano, que acumulou de gentileza os recém-chegados, emprestando roupas de cama ao irmão Eduardo e permitindo que os operários tomassem suas refeições no seminário, até que funcionasse a cozinha do colégio. No dia seguinte de sua chegada, domingo, que foi o dia, toda a turma assistiu à Santa Missa na linda capela do seminário. No dia 19 de novembro de 1956, que caiu numa segunda-feira, eis a data histórica que marca o início
da reforma do colégio, né? Todo o pessoal se achava a posto, e o senhor José dos Santos, que tinha 4 auxiliares, e o Sebastião como auxiliar, mais o irmão Eduardo como supervisor. Eles começaram, então, a reforma e que estenderam-se até o início de 1957. No mês de dezembro, chegaram mais irmãos à cidade de São Carlos. Continuam ativamente as obras. No dia 7 chegou a primeira carga da mudança de Paraíso, o irmão Arnaldo, que foi o segundo irmão a chegar na cidade. E no dia 11 veio o irmão Antônio Justino. No dia seguinte, o segundo caminhão de mudança feito para isso descarregava no pátio do colégio, e assim transcorreu no mês da Natividade do Senhor. O irmão Eduardo foi o único irmão lasalista a festejar o Santo Natal aqui na cidade de São Carlos. E no decorrer dos fechamentos das 2 casas de Minas Gerais, começaram a fluir os prováveis integrantes da futura comunidade lasalista. Do dia 29 de dezembro, chega o irmão Pacílio Marcos. Para finalizar, cito algumas atitudes existenciais e humanizadoras que fazem com que a nossa filosofia e carisma lasalista seja sucesso, indo às meditações de La Salle e os guias das escolas, todos escritos pelo nosso santo fundador, São João Batista La Salle, que é: a educação deve ser fundamentada no conhecimento do aluno, o professor deve ser um bom exemplo, todos os alunos devem participar das atividades escolares, o professor deve amar profundamente a todos os seus alunos e, em especial, os mais necessitados. O ensino deve buscar-se na firmeza e na ternura. O professor deve respeitar o ritmo de aprendizagem de cada aluno. As correções aplicadas por indisciplina devem fundamentar-se na caridade e não no castigo corporal. O professor deve considerar-se representante de Jesus frente aos alunos, proferindo palavra com espírito e vida. E termino citando a meditação 115.3 de La Salle. Os educadores têm a obrigação de ganhar o coração de seus alunos com um dos principais meios para incentivá-los a viver cristalmente. Obrigado a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Com a palavra o irmão Edgar Genuíno Nicoden. Saúdo cordialmente todas as autoridades, particularmente o presidente da Câmara Municipal de São Carlos, Ducão Fernandes, o representante do prefeito municipal, do deputado federal, os vereadores e, particularmente, o vereador Marco Antônio, por propor essa sessão solene de homenagem ao Colégio Diocesano La Salle, aqui de São Carlos. Há alguns anos, João Paulo II, hoje santo, falando aos religiosos, onde estão incluídos os irmãos lasallistas, dizia: vocês não têm somente uma gloriosa história para recordar e contar, mas uma grande história para construir. Olhem para o futuro, no qual o Espírito vos projeta, para fazer convosco ainda grandes coisas. É este o sentimento que nos anima, como Rede La Salle Brasil-Chile, a celebrar os 60 anos de presença lasalista em São Carlos. Por isso, queremos recordar, olhar o passado com gratidão, viver o presente com paixão e abraçar o futuro com esperança. Olhar o passado com gratidão.
Será difícil imaginar o que pensavam os nossos primeiros irmãos quando chegaram em São Carlos em 1956, 1957, para começar as atividades educativas. O que não terá pensado o irmão Arnaldo Isidoro, o primeiro diretor da escola, os irmãos Bernardino Inácio, que foi o primeiro subdiretor, o irmão Edmundo Ernesto, o secretário, o irmão Fabiano Pedro, o enfermeiro. E aí vocês podem perceber que a comunidade pensou em todos os detalhes. Vocês vão ver mais alguns ainda bem interessantes. O irmão Basílio Marcos, que era o fotógrafo, o irmão Bonifácio Matias, o encarregado do bar. Eu imagino que era algo como a cantina de hoje, devia ser algo mais ou menos parecido nesse sentido. O irmão Anacleto João, o ecônomo, o irmão Alfredo Domingos, o prefeito-geral, o encarregado da disciplina, o irmão Batista Celso, o jardineiro. A beleza, a estética faz parte do nosso trabalho. O irmão Hilário Serafim, o sacristão, o irmão Hilário Luiz, o subprefeito, e o irmão Eduardo Ernesto, diz o histórico, um reformador benemérito. É muito interessante notar as características de cada um desses irmãos e a missão, mas certamente a mais importante, todos eles eram educadores e professores em sala de aula, como era característico da época. Ao recordar os nossos irmãos pioneiros, faço um aceno ao relato do evangelista Marcos, quando ele nos recorda a instituição dos 12 apóstolos. Cada um dos apóstolos é chamado pelo nome para estar com Jesus, ou seja, formar comunidade e ser enviado em missão. No relato do Evangelho de Marcos, pode-se perceber que alguns apóstolos são nomeados com alguns de seus traços característicos. Ao olhar a comunidade dos 12 irmãos pioneiros de São Carlos, transparece claramente a função que cada um deles veio a desempenhar na nova comunidade educativa. Eles nos recordam um dos elementos mais característicos da identidade lasalista, ou seja, assumir juntos e por associação a missão de educar as crianças e os jovens que Deus nos confia. Todos eles viram em São Carlos uma grande oportunidade para preparar as novas gerações em uma sociedade em transformação, onde a educação, já naquela época, constituía um elemento fundamental para a formação de uma cidadania caracterizada pela ética, pela responsabilidade, pela justiça social e pela solidariedade. A comunidade local ofereceu aos irmãos pioneiros uma oportunidade privilegiada para realizar os seus sonhos de educadores lassalistas. Uma comunidade educativa se constrói com a participação ativa das pessoas. Não posso deixar de agradecer às lideranças da comunidade local de São Carlos por todo o seu apoio e dedicação para viabilizar e tornar o Colégio Diocesano La Salle na obra educativa que é hoje. O nosso especial agradecimento à Diocese de São Carlos por sua preocupação com a educação. Agradecemos também às autoridades civis pelo acompanhamento par e passo do desenvolvimento do colégio. Um agradecimento todo especial aos educadores e funcionários que construíram e constroem no dia a dia a comunidade educativa do Colégio La Salle Diocesano, e não mediram esforços para educar com qualidade as novas gerações. E, finalmente, o nosso agradecimento a todos os diretores desta obra educativa, tanto os sacerdotes quanto os irmãos, que exerceram o serviço da liderança no colégio. Vocês foram fundamentais para abrir novos horizontes e viabilizar o colégio. E em nome de todos esses diretores, eu quero apenas mencionar um que representa a todos. O irmão Laurentino Flá, que foi 2 vezes diretor do colégio,
e é daqueles irmãos que creio que todo presidente de rede gostaria de ter. É um irmão que dá certo em todo e qualquer lugar. Ele, no final do ano passado, eu pedi para ele, tão bem em Brasília, irmão, vamos para o sul depois de 30 anos. Ele me disse, irmão, e o frio, 84 anos, mas se eu passar hoje no Colégio La Salle Santo Antônio e disser para os professores, pais e alunos que vamos transferi-lo, certamente vou ter grandes problemas. Esse é o irmão Laurentino, com seu belo trabalho, que aqui também São Carlos teve o privilégio de conhecer. E através dele eu quero reconhecer todos os irmãos. Além de recordar o passado, nós somos chamados a viver o presente com paixão. O testemunho dos que nos precederam é iluminador para a nossa caminhada atual. Contudo, o barco do leme hoje está em nossas mãos. A situação atual é bem diferente daquela de décadas passadas. Como educadores, somos convocados a responder com fidelidade criativa às perguntas e inquietações das crianças, adolescentes e jovens de hoje. Precisamos ser criativos, ou precisamos ser tão criativos, ou até mais do que foram os nossos antecessores. Considerando a experiência educativa de La Salle e dos primeiros irmãos, não podemos defraudar os sonhos e as esperanças dos jovens aqui de São Carlos, que hoje nos procuram, das famílias que hoje confiam em nós. Viver o presente com paixão significa, entre outras coisas, discernir com lucidez os complexos processos que hoje perpassam a sociedade. O educador tem a nobre missão de estar com os olhos abertos, os ouvidos atentos, o coração ardente e pés de peregrino para contribuir com as novas gerações na construção de uma sociedade mais participativa, inclusiva e solidária. Hoje somos chamados a reconfigurar em cada projeto educativo, em cada sala de aula e em cada nova iniciativa, o sonho de La Salle, de uma educação que efetivamente seja um diferencial na vida das crianças, dos adolescentes e dos jovens. E por fim, abraçar o futuro com esperança. Peter Drucker afirma que a melhor forma de preparar o futuro é criá-lo. Este é hoje o nosso desafio. Qual é o futuro que queremos criar para as novas gerações que estão passando e que vão passar pelo Colégio Diocesano La Salle de São Carlos? Seguidamente, o Papa Francisco afirma que a nossa sociedade atual não é nem pior, nem melhor que a de outras épocas. Ela é diferente. Somos realmente capazes de descobrir o diferente da nossa sociedade e construir projetos educativos e horizontes de esperança? O Colégio Diocesano La Salle, em sintonia com a comunidade local, não se furtará de dar a sua colaboração. São João Batista de La Salle afirma que Deus conduz todas as coisas com suavidade e sabedoria e muitas vezes nos conduz por caminhos que jamais havíamos suspeitado. Por isso, segundo La Salle, é tão importante deixar-se conduzir, caminhar passo a passo, para que o novo possa emergir. Como o Colégio Diocesano La Salle, integrante da rede La Salle Brasil, queremos estar abertos e disponíveis, em comunhão com a comunidade local, para configurar novos horizontes, itinerários e projetos para responder às reais necessidades das novas gerações. É com este sonho que estamos comprometidos como Rede La Salle e como Colégio Diocesano La Salle. Na condição de presidente da Rede La Salle Brasil-Chile, quero agradecer de todo o coração a homenagem e o reconhecimento da Câmara Municipal de São Carlos ao Colégio Diocesano La Salle. Este reconhecimento muito nos orgulha e nos compromete a continuar prestando à comunidade
um serviço educativo de qualidade segundo a proposta educativa de São João Batista de La Salle. É desta forma que nós queremos continuar a nossa sintonia e o nosso compromisso com a comunidade de São Carlos. Muito obrigado. Com a palavra, o presidente desta casa, o vereador Lucão Fernandes. Quero mais uma vez cumprimentar o meu vice-presidente, vereador Marquinhos Amaral, que pela iniciativa de estar prestando essas honrarias aos irmãos laçalistas, engrandece muito o nosso parlamento pela iniciativa de Vossa Excelência. Quero deixar registrado nesta noite o significado dessa instituição, não só na formação de profissionais, de homens e mulheres, desses jovens que acabam se tornando homens e mulheres no futuro, mas principalmente do lado espiritual. O irmão laçalista tem uma grande importância nessa trajetória, conduzindo essas pessoas ao encontro de Cristo. Então, quero deixar aqui a minha admiração por todos os senhores e por todas as senhoras. Esta casa estará sempre de portas abertas para receber a todos vocês. Agradecendo a presença de todos que compareceram a esta sessão solene, faço o necessário registro de que a Câmara Municipal muito se orgulhou em promover uma solenidade como esta, tão repleta de significados e grandeza, e de poder render as justas homenagens que aqui foram prestadas ao La Salle, pela passagem da importante marca dos 60 anos de presença em nossa cidade. Que Deus abençoe e os guarde sempre. Uma boa noite a todos. E quero deixar também a presidência de portas abertas para que vocês possam receber os cumprimentos. Muito obrigado e boa noite a todos.